Olá, amigo e amiga. Canal Santos TBS está no ar a partir de agora. Eu, Samuel, estou chegando aqui para fazer mais um vídeo sobre Santos Futebol Clube. E Santos que até que enfim deve ter o Bilal, hein, que vai estrear no final de semana. A gente vai falar sobre isso também, sobre venda de jogadores. Tudo isso e muito mais. Antes, você vai se inscrevendo aqui no canal, já ativa o sino, você não perde o conteúdo. Se gostar, você dá um like aí que ajuda no engajamento do canal, ok? Então, bora lá, turma. Vamos falar do Santos, né, que está se preparando aí para a próxima rodada do Campeonato Brasileiro, final de semana, 18h30 em Bragança Paulista, contra o Bragantino. Santos que pode, quem sabe, caminhar para uma sequência de vitórias aí para poder cada vez mais se distanciar da zona de rebaixamento, já que a rodada ontem não foi tão boa assim, porque o Vasco venceu o Bahia e colocou o Santos uma posição para trás, certo? Mas com a vitória que o Santos venceu o São Paulo, deu uma respirada. A gente espera que o Santos consiga vencer o Bragantino e cada vez mais sair lá de baixo, quem sabe buscar uma Sul-Americana mais para frente, não é verdade? Então, mas antes do jogo, a gente quer falar sobre as informações dos bastidores do Santos Futebol Clube. Primeiro, sobre o João Basso. João Basso, zagueiro do Santos, perdeu espaço depois da chegada do Adonis Frias e também do Alex Duarte, que ainda não estreou pelo Santos. Consequentemente, o João Basso, o Santos vai ter que resolver esse problema, tá? Porque ele deverá sair do Santos, não deverá continuar no Santos a partir de 2026, tá? Porque vocês sabem, nós já falamos aqui nesse canal aqui, que o Santos Futebol Clube tem aquela dívida lá com o Arouca de Portugal, né? O Santos ainda deve 2 milhões de euros, equivalente a 12 milhões de reais, mas devido a juros e multas, pode chegar a 16 milhões que o Santos tem que fazer aquele acerto, aquele pagamento devido à contratação do João Basso, né? Junto ao Arouca de Portugal. E a FIFA deu aquele prazo para o Santos de 45 dias para regularizar a situação, né? Caso contrário, o Santos poderia sofrer um transfer ban, ficando impedido de registrar novas contratações, certo? Então, isso aí tá rolando ainda, né? E então o Santos, como o João Basso perdeu espaço, o Santos deve devolver o Basso e acertar esse problema com o Arouca de Portugal, né? Então o Santos entende que o Arouca agiu de má fé com o Santos nesse caso, mas se você deve, você tem que pagar, na verdade. Não tem muito o que fazer. O Arouca, ele está no direito dele, ele se acha no direito dele de ter esses valores a receber, não recebeu, ele tem direito, no entendimento deles, do Arouca, o clube Arouca, que teve que acionar o Santos para que faça esse pagamento. Então, o João Basso, eu já não, falei para vocês, eu já deveria ter, se eu fosse o Santos, já tinha me livrado do João Basso antes. Quando trouxeram de volta, eu já não teria trazido. Aquilo que eu falei. Jogador limitado, jogador que participou do rebaixamento, jogador que é fraco, está banado, eu não traria. Mas como trouxeram, agora ficaram com esse problema. E precisa dar um jeito. Então, o João Basso, o Santos estuda já a forma mais rápida de devolver ele. Ele tem contrato com o Santos ainda, mas de qualquer forma tem que pagar o Arouca pela contratação dele, né? O Santos comprou, tem que pagar e tem que ver o que vai fazer com o João Basso. Cara, empresta, paga lá o que tem que pagar e vê se algum clube aí ele fica lá, joga bem e depois alguém leva ele, beleza? Saindo do João Basso, falando sobre o Bilal, isso mesmo. Meus amigos e minhas amigas, agora tudo certo, o Santos já anunciou o Bilal. Bilal é o novo reforço do Peixão, já apareceu no bid, e o Bilal já está à disposição do Voivoda para o jogo de domingo contra o Bragantino, em Bragança. Então, bem provavelmente que a torcida do Santos vai ver o Bilal entrar pela primeira vez, né, no domingo. Então, gente, já vai se acostumando. O Santos Futebol Clube não quer que chame o Bilal de Bilal, quer que chame o Bilal de Brahim. Mas não adianta, irmão. É Bilal, já pegou, não tem o que fazer. O jogador também já foi perguntado sobre isso, disse que não tem muito problema, não vai levar em consideração. Então, não tem o que fazer.
o clube vai chamar o Bilal Brahimi de Bilal, não, de Brahim. E a torcida vai chamar o jogador de Bilal. E não tem o que fazer. Domingo, o Bilal vai entrar, então, provavelmente, aí pela primeira vez no Santos Futebol Clube. Tomara que ele jogue bem. O Vojvoda aceitou a contratação dele, avaliou aquele dossiê e depois deu aval. Diz que ele é um jogador polivalente, que ele pode jogar pela esquerda e pela direita. Né? Então, se o Vojvoda diz que ele é polivalente e o Vojvoda acabou dando o aval da contratação, a gente espera que o Vojvoda vai dar oportunidades para ele. Né? O único problema é que o Santos vai acabar ficando sem alguns meninos da base que poderiam aparecer, como o Robinho Júnior, por exemplo, vai jogar cada vez menos, ou quase nada, porque o Bilal joga praticamente na mesma posição. Jogador canhoto aberto pela direita ou pela esquerda, que é onde o Robinho Júnior joga, por exemplo. Então, mas contratou, agora vai ter que colocar para jogar. Beleza? Então, o Bilal está à disposição do Santos Futebol Clube. Outra coisa, falar sobre o venda de jogadores, tá? O Santos acaba praticamente aí dizendo a mundos e fundos que tem que vender mais jogador, certo? Foi vendido aí o Luca Meireles, que já deu muito pano para manga, muita gente criticou a venda, achou que não era o momento, só que o Santos precisava de dinheiro e teve que vender. E o Santos Futebol Clube também já está prevendo mais vendas. E bem provavelmente o Santos vai vender um dos seus dois laterais esquerdos. O Escobar, não. O Escobar é o titular e não tem, assim, digamos, muitas equipes no mercado que têm interesse nele. Já os dois laterais da base, tanto o Souza quanto o Vinícius Lira, esses têm mercado. O Souza, ainda mais, né? Porque o Santos Futebol Clube já tinha praticamente recusado uma proposta de 12 milhões de euros nessa última janela. Lembra? Eu cheguei a falar aqui no canal. O Santos teve uma proposta. Só que o presidente do Santos, na época, falou que não aceitaria e que o Santos só aceita conversar com um clube acima de 15 milhões de euros, que dá praticamente 93 milhões de reais na cotação de hoje, certo? Então, mas o Santos admite que pode vender. O Santos admite que pode vender um dos dois porque precisa do dinheiro. Souza ou Vinícius Lira, certo? O Vinícius Lira, o Santos acabou de renovar o contrato dele até 2028. Também é um menino que tem potencial, né? Então o Santos renova o contrato dele até 2028 e ele está à disposição aí, já está regularizado no vídeo faz tempo, joga no sub-20, né? Mas ele pode, se quiser o treinador botar ele para jogar, ele pode jogar no Campeonato Brasileiro também, entendeu? Então, eu acho que, assim, é complicado, porque o Souza é um talento, cara. Esse é muito bom. E a gente precisa lapidar mais ele, dar mais oportunidades, até porque ele vai jogar contra o Bragantino, porque o Escobar está fora, está suspenso, então o Souza vai ser o titular contra o Bragantino. Então a gente espera que ele jogue bem. Se ele jogar bem e arrebentar no jogo, quem sabe o Vojvoda já coloca ele de titular novamente na próxima partida, porque ele disputa a posição com o Escobar. Nesse momento ele disputa a posição, o Souza disputa com o Escobar. O Vinícius Lira seria praticamente um terceiro lateral esquerdo nesse momento, porque ele joga na base, mas ele já também demonstrou que tem qualidade, tanto no sub-20, como ele já chegou a entrar uma vez no profissional do Santos. Então, é um menino que também tem potencial. Mas hoje o Souza está mais pronto, assim, digamos assim, do que o Lira, está mais preparado. É um menino que tem mais mercado. Então, a tendência é, se a proposta chegar acima de 15 milhões de euros, como o Santos recebeu de 12 nessa última janela, bem provavelmente que o Santos vai vender então o Souza. Se é para faturar mais, que precisa de dinheiro, e diante do mercado, quem vai ter mais proposta é o Souza. Agora, se o Santos receber do Vinícius Lira, pode estudar. E também a gente sabe que os empresários dos jogadores, às vezes, é liberado pelo clube para oferecer o jogador lá fora. Por exemplo, o Santos chegar no empresário do Vinícius Lira e falar, ó, vai na Europa lá e oferece o jogador para os clubes. E aí sim os clubes têm interesse no jogador, por ser da base do Santos, tem qualidade, e aí chega alguma proposta que o Santos entenda que seja boa e venda o jogador. É aquele velho problema que o Santos tem, né, gente? Infelizmente, nós não temos dinheiro sobrando
O Santos hoje é aquele time que o cobertor é curto, né? Então, às vezes, você vai precisar de dinheiro. E aonde que tem o dinheiro? É na base. Infelizmente, é os jogadores da base que acabam sendo vendidos para poder preencher folha salarial, dívidas a curto prazo. Então, infelizmente, eu não gosto, sei que vocês também não gostam de ter que vender os jogadores da base, mas o clube se sente apertado financeiramente e aí a hora que o sapato aperta, o Santos vai buscar o dinheiro aonde? Na base, aonde vai conseguir um outro jogador para vender e conseguir aí pagando suas contas. Infelizmente, é a situação que a gente vive hoje, beleza? Se gostar do vídeo, like, a gente volta muito mais de Santos aqui no canal. Deixe a opinião de vocês nos comentários, trocar ideia aí. Um forte abraço, fique com Deus, até a próxima e